aula da nossa frente B, então Geografia Humana. Nós vamos aí hoje trabalhar com a aula 11, né? Então é bom você já abrir ali para a página 22 da apostila de vocês. E a gente vai estar então trabalhando aí com Geoeconômica 3 e tratar dos produtos agrícolas brasileiros. Então na aula anterior nós vimos a estrutura agrária brasileira, principalmente a questão fundiária, e hoje nós vamos dar uma olhada aí nos principais produtos que o Brasil produz e exporta, certo? Então o foco aqui é principalmente na questão de exportação. Isso não quer dizer que não há a questão também do abastecimento interno. A gente vai comentar aí também um pouco sobre a questão do arroz e principalmente a questão do trigo e o nosso abastecimento interno. Mas o destaque, de forma geral, são os produtos que nós exportamos, tá bom? As chamadas commodities agrícolas, e a gente vai aí destacar pelo menos 4 desses produtos agrícolas. Bem, gente, primeiro aí que é o carro-chefe da produção agrícola brasileira é a soja, né? Nós somos o segundo maior produtor mundial, só ficamos atrás dos Estados Unidos, certo? E é aí a menina dos olhos quando a gente fala de agricultura no Brasil. É responsável hoje por entrada de divisas para o nosso país e por isso, inclusive, uma atenção especial do Ministério da Agricultura em relação a essa cultura, tá bom? Bem, ela foi introduzida no Brasil, gente, na década de 60, lá no Rio Grande do Sul, certo? Então, nos anos 60, ela foi trazida para o Rio Grande do Sul e nós temos as primeiras experiências com relação à sua produção. Durante a década de 70, ela começou a crescer, mas basicamente na região sul. Por quê? A soja é uma cultura de clima temperado, tá bom? Ela não é uma cultura de clima tropical. E durante os anos 70 e parte dos anos 80, ela vai ficar restrita a essas áreas. Contudo, gente, a Embrapa, que é aí uma empresa estatal do setor agrícola, então que faz muita pesquisa na área agropecuária, conseguiu adaptar a soja ao cerrado. É aí que nós vamos ter, então, a partir ali do final dos anos 80, anos 90, 2000, 2010, um boom na produção de soja, porque a Embrapa consegue realmente adaptar essa cultura temperada ao clima ali tropical típico, com uma estação chuvosa, uma estação seca da região centro-oeste, que é a região do Cerrado. Então você vai ter uma expansão fantástica, e aí nós vamos ter justamente Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, se destacando hoje na produção dessa cultura. Bem, ela é extremamente importante, gente, porque ela garante no Brasil uma cadeia produtiva, tá bom? Extremamente diversificada. Como ela é feita no sistema de agronegócios, significa que ela tem alta mecanização, uso de insumos. Então, quando eu falo de insumos, eu estou falando ali de óleo diesel, eu estou falando de defensivos agrícolas, certo? Equipamentos como arados, semeadeiras e assim por diante. Então ela dá uma diversificada, ela necessita de uma diversidade de indústrias que lhe dê apoio. E essas indústrias vão gerar justamente na cidade emprego, dando apoio, suporte a essa cultura. Na outra ponta, essa soja em grande parte também é exportada de forma beneficiada. Então, geralmente se faz ali uma lavagem e transforma-se ela em farelo, então uma pré-industrialização. Isso já agrega valor ao produto lá fora. Quanto mais se a gente exportar na forma de óleos e de cosméticos, certo? A soja é uma base importante para os cosméticos. Então você vai ter uma diversificação dessa cadeia produtiva que vai gerar empregos, principalmente na indústria, na chamada agroindústria. Tanto aquela que fornece equipamentos, como aquela, gente, que beneficia a soja. Tá? Bem, o segundo produto que nós temos aqui, que o Brasil aí se destaca, é a cana-de-açúcar, certo? Claro que essa cana-de-açúcar, gente, ela não é exportada in natura, ela é exportada na forma de açúcar, né? E etanol. Então entra aqui um processo de beneficiamento. Então você vai ter toda uma estrutura industrial
associada ao plantio da cana-de-açúcar. É uma cultura típica do Brasil, não dá para dizer outra forma, ela foi introduzida pelos portugueses no século XVI e ela vai ser um ciclo importantíssimo do Brasil colonial. Então, no século XVII particularmente, ela vai desenvolver toda a região Nordeste. Então, cidades como Olinda, Recife, as cidades ali do Recôncavo Baiano, praticamente zona da Mata do Nordeste toda vai se desenvolver nesse período. Então vai ser um ciclo importantíssimo no Brasil, mas que a partir ali da descoberta do ouro em Minas Gerais, começa a entrar no declínio. Porém, se você for lá hoje, na Zona da Mata, você ainda vai encontrar essa cultura lá presente. E essa cultura, ela de certa forma, aí, tem uma cadeia produtiva bem diversificada. Então, hoje nós temos o açúcar e álcool, processado a partir da cana, dentro das usinas, que são unidades industriais importantes, e com isso nós também exportamos algo com um valor agregado importante, tá? Bem, a partir ali dos anos 70 e 80, a cana-de-açúcar ela vai se deslocar para a região sudeste, tá bom? E particularmente o estado de São Paulo. Então, se você perguntar para alguém, qual é o estado que mais produz cana-de-açúcar, não é um estado lá da região nordeste, é o estado de São Paulo, certo? E essa produção ela foi muito impulsionada ali nos anos 70 e 80 por um projeto chamado ProAlco. Então, nós temos a crise do petróleo, certo? Em 73, e o governo tem que abrir uma alternativa energética, certo? Qual vai ser essa alternativa? Os carros movidos a álcool, a etanol, tá bom? Então, vai se desenvolver todo um programa, o ProAlco, que vai estimular essa indústria na produção desse combustível. Bem, esse programa ele vai dar uma nova força, um novo impulso à indústria sucro-alcooleira que nós temos aqui, principalmente no estado de São Paulo, mas também no norte do estado do Paraná, que produz tanto o álcool, o etanol, quanto o açúcar. Hoje, gente, 15% da frota de carros brasileiros usa aí esse combustível. Então, ela continua sendo aí um produto importante na nossa pauta de exportações sobre essas duas formas, tá bom? Outro produto, café, tá bom? Café, gente, é uma commodity extremamente negociada mundo afora. Olha só que interessante, se você olhar lá na apostila de vocês, a gente tem ali esse dado, que só fica atrás do petróleo em termos de negociação mundo afora. De um lado é bom, né, porque é um mercado dinâmico. Por outro lado, eu tenho também uma gama muito grande de países que produzem café. Então você tem uma oscilação muito grande dos preços do café no mercado internacional. Então pode-se ganhar muito dinheiro em um ano, mas no outro perde-se, justamente porque se outro país tiver uma superprodução, eu tenho a tendência de queda do valor da saca do café. Então ela se tornou, na verdade, uma cultura com certo risco. Bem, no Brasil, gente, ela vai ser um ciclo econômico importante a partir do século XIX, né, metade do século XIX, a gente pode colocar aqui o ano de 1850, começou a ser produzido ali no Rio de Janeiro, depois foi caminhando pelo Vale do Paraíba, posteriormente Grande São Paulo, oeste de São Paulo, e a expansão do café termina aqui no norte do estado do Paraná, ali nos anos 30, 40 e 50, tá bom? É um produto que tem a sua importância por conta da fundação de muitas cidades, de um processo também de construção de toda uma infraestrutura, porque o café ele não é também exportado in natura, ele é uma cultura bastante complexa. Para você ter uma ideia, você precisa esperar 4 a 5 anos para ter a primeira colheita. Então isso significa que você tem que ter um financiamento bancário para suportar esses anos e aí iniciar seu pagamento quando você começa a ter aí as primeiras safras. Geralmente o pé de café dura 10 a 15 anos no máximo.
E você tem um sério problema na cultura do café, que é a erosão. Então, por isso que o café foi caminhando do Rio de Janeiro até o norte do estado do Paraná, fazendo a famosa marcha para o oeste, porque os solos eram desgastados, necessitavam de novos solos para a produção do café. E ele precisa, gente, além disso tudo, no cuidado que você tem que ter no plantio, ele tem que ser torrefado. Então tem um processo de pré-industrialização. Então isso fez com que você tivesse todo um complexo financeiro de transporte, porque o escoamento passou a ser feito por ferrovia, e aí você tem uma estruturação, uma reestruturação espacial do Brasil, graças à cultura do café. Essa cultura, gente, ela vai ter o seu auge, né, até os anos 30, quando nós temos a crise da Bolsa de Nova York, tá bom? E aí, o Brasil, a partir dessa data, sua prioridade passa a ser a industrialização e não mais, né, gente, não mais a produção do café, tá? Bem, o Brasil permanece sendo o maior produtor mundial ainda, e Minas Gerais é o estado em que nós temos aí o maior produtor individual, principalmente aí a região da Mantiqueira. Então o café brasileiro hoje ele é produzido de uma forma diferente do que era ali no século XIX até 1930, e é um café hoje que busca qualidade, já que eu tenho uma diversidade muito grande de países produtores, certo? Então o que tem acontecido com esse mercado? O café gourmet. Então qualidades novas de café, certo? Pesquisas mais aprofundadas de como é que eu posso melhorar, incorporar sabores ao café, e esse tem sido o nicho que o Brasil também tem buscado aí na sua produção, e Minas Gerais se destaca por isso, tá? Bem, gente, outro produto importante é o algodão. O algodão é produzido principalmente no Mato Grosso, oeste da Bahia e Goiás. Ele é voltado principalmente para a exportação, certo? E o Brasil é o quinto maior produtor mundial, tá? Claro que parte dessa produção fica no Brasil, abastece aí o mercado têxtil brasileiro, principalmente ali no Ceará, onde nós temos essa estrutura instalada. Ela se deslocou da região sul e sudeste, hoje está instalada principalmente ali na região de Fortaleza, no entorno de Fortaleza, no estado do Ceará. Tá? O último produto que eu tenho aqui, gente, é o milho, certo? O Brasil é o terceiro maior produtor de milho. E esse milho ele tem um destino interessante. O Brasil aí sacou, ou digamos, conseguiu fazer aí uma diversificação produtiva interessante. Esse milho, gente, ele é usado para ração animal. Ele não é utilizado, ele não é um milho para exportação como a soja. Ele é usado para ração animal, e com isso nós passamos a ser um grande produtor de proteína animal. Então, aves, suínos, bovinos, todos eles alimentados com esse milho e voltados para a exportação. Então, nesse milho a gente agrega valor. É muito mais caro você exportar, né? Ganha mais exportando proteína animal nos diferentes cortes e congelado do que você exportar somente o grão do milho. Então o Brasil aí teve uma sacada estratégica interessante e desenvolveu todo um setor aí importante, né, gente? Nós temos aí grandes empresas desse setor, como a Brasil Foods, né, que tem lá Perdigão e Sadia com suas marcas, e outras empresas do setor frigorífico, que domina não só o mercado brasileiro, mas que domina inclusive o mercado mundial, tá bom? Bem, gente, na apostila vai aparecer ali cítricos, arroz, são outros produtos que nós temos no Brasil. Claro que nós também produzimos, por exemplo, feijão, certo? Uma grande variedade de frutas, mas isso tudo é principalmente para o abastecimento interno, certo? Então, para a produção de alimentos para o mercado interno. E nesse sentido, eu até coloquei aqui em cima, né, para não esquecer, um comentário importante em relação ao trigo. O Brasil tem aí um calcanhar de Aquiles na sua segurança alimentar.
nós temos estoques de alimentos, nós temos uma produção alta ali de arroz, feijão, a gente consegue se virar, mas nós temos um calcanhar de Aquiles que é o trigo. Nas décadas de 80 e 90, o brasileiro ele fez uma mudança radical na sua dieta. Nós tínhamos uma dieta baseada principalmente ali em farinha de milho e de mandioca e trocamos pela farinha de trigo. Isso coincide com a entrada, gente, de grandes transnacionais do setor alimentício, inclusive os famosos fast food. Então, McDonald's, Pizza Hut, todos eles, a base, né, desses alimentos é trigo. Então o Brasil começou a importar uma grande quantidade de trigo. Hoje nós somos obrigados a importar 80% do trigo que nós consumimos no país e só produzimos 20%. Ou seja, se você tiver de alguma forma um colapso nessa importação, nós vamos ter um risco de segurança alimentar muito sério, muito alto. O problema é que não existe nenhum programa aí, como com os outros produtos que eu coloquei aqui para vocês, que venha a justamente ou substituir ou garantir uma produção interna de trigo para que a gente não dependa tanto da importação. Tá? Nós importamos principalmente da Argentina, mas também Canadá e Estados Unidos. São os 3 países que nós importamos esse trigo. Existe aí uma pesquisa da Embrapa Cerrado de adaptação do trigo ao cerrado brasileiro. Se realmente isso se conseguir ser realizado numa escala que seja economicamente viável, aí nós entraríamos num nicho de mercado bastante interessante, porque, gente, o trigo é a base de alimentação de grande parte da humanidade, né? O primeiro alimento que a gente conseguiu desenvolver na história da humanidade é justamente o pão. Então nós nos colocaríamos num outro patamar, a gente passaria a competir com os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina, num mercado garantido, como por exemplo a Europa. A Europa não consegue produzir trigo suficiente para ela tem que importar parte desse trigo, certo? Mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos fazer essa adaptação suficiente e fazer uma escala de produção. Então ainda está muito na pesquisa nesse sentido. Bom? Bem, gente, seria isso. É uma aula informacional, então é interessante que vocês leiam o que tem ali na apostila, fazer sempre os exercícios e também buscar ficar de olho em notícias a respeito dessa área de produção de soja e esses outros produtos. Ok? Gente, até a próxima, um abraço para vocês e continue a ficar em casa.